Olá pessoal do sexto ano, vamos aí para a nossa aula complementar 2, AC2. Vamos falar aqui rapidinho da contagem do tempo, ou seja, o que vai ser importante para nós na história em relação ao tempo, a forma que contamos o tempo, que tipo de tempo que existe que vai ajudar nos nossos estudos da história, complementando aquela AC1, certo? A gente vai ver aqui 3 tipos de tempo, ok? Vamos lá? O tempo da natureza. O que seria esse tempo da natureza? É o tempo natural, é aquele tempo do planeta Terra. As rotações da Terra em torno de si mesmo, as rotações da Terra em torno do Sol e as consequências disso, como o dia, a noite, as estações do ano. Isso é o tempo que a Terra leva, é dela, é geográfico. E o homem, observando essas ações da natureza, começou a aprender a contar o tempo, marcar o tempo. Por isso você vai ter um outro tipo de tempo, que é o tempo cronológico. Cronológico vem de cronos, tempo. Tempo cronológico é aquele tempo marcado pelo homem, criado pelo homem para se estabelecer no planeta Terra. São os segundos, os minutos, as horas, os dias, as semanas, os meses, os anos, a década, o século, o período de 100 anos. Este tempo cronológico é o tempo marcado pelo homem. Ele vai ser importante na história porque é através dele que vamos situar de quando estamos falando. Serão as datas 1500, 1888, 2021. Este é o tempo cronológico, o tempo marcado pelo ser humano. É o tempo do calendário. Ele servirá então de quê? Balizas, limites, para nós contextualizarmos o assunto que estamos falando. Por exemplo, dividimos o tempo em, aqui no Ocidente, né, em antes de Cristo, depois de Cristo. O nosso calendário gregoriano, né, ele foi montado a partir aí do nascimento de Jesus Cristo, certo? Não é? Antes de Cristo, AC, depois de Cristo, DC. Estamos em 2021, depois de Cristo, certo? Então, aqui é um tempo cronológico, onde organizaram esse calendário que hoje nós utilizamos. E um outro tempo muito importante para a história vai ser o tempo histórico. Este tempo histórico nada mais é que o tempo das ações humanas. Lembra que história era o estudo das nações humanas? O tempo histórico a gente vai remeter a períodos, a épocas, a costumes. A época do meu avô é um tempo histórico. Era como o homem pensava, como o homem vivia naquele período. A época medieval dos castelos, ou época dos reis. Tempo histórico nada mais é então que aquele tempo em que os homens viviam de certa maneira. Estamos vivendo hoje o tempo histórico, com as nossas tecnologias, com os nossos governantes, com a nossa forma de pensar. O tempo cronológico, aquele do calendário, ajuda a marcar esse tempo histórico. Olha aí nessa figurinha para você ver. O tempo dos homens nas cavernas é um tempo histórico, a pré-história, o tempo de grandes civilizações, de novas tecnologias. O tempo histórico, então, nada mais é que aquele tempo que você percebe como
vivia o ser humano, como vivia a humanidade. Tempo histórico, tempo das ações humanas. Se remete, então, a épocas, a costumes daquelas épocas. E na história você tem a divisão desse tempo histórico em períodos históricos. A criação desses períodos históricos ele foi feito por historiadores europeus. Por isso a nossa linha do tempo histórico ela é eurocêntrica, ou seja, do ponto de vista europeu, do ponto de vista dos historiadores do continente europeu, da Europa. Então olha aí os anos para você ver, 200 milhões antes de Cristo, 10 mil antes de Cristo, tempo histórico. E em cima, o mais importante desses tempos, não é? Seria o tempo histórico, as datas, o tempo cronológico e o que aconteceu, o tempo histórico. E a gente divide esse tempo histórico hoje em alguns períodos. O período da pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea que estamos vivendo. A pré-história termina com um importante fato histórico, o surgimento da escrita. A partir do surgimento da escrita, temos a Idade Média, idade das grandes civilizações, os gregos, romanos, fenícios. Depois a Idade Antiga, com a queda do Império Romano, a Idade Média, a época dos senhores feudais, a época dos castelos. Com a queda da cidade de Constantinopla, você tem a Idade Moderna, a época da formação das nações, dos reis, das grandes navegações. Com a Revolução Francesa, você tem o início da Idade Contemporânea, as guerras mundiais, a Guerra Fria, as revoluções. Então, o que você percebe aí? O tempo cronológico, que são as datas, e o tempo histórico, o que aconteceu. Ao longo de todos esses anos na escola, você vai estudar esses períodos históricos. Que em cada fase do nosso estudo, a gente vai ver algumas características. Agora, no começo do sexto ano, você pensa apenas essa ordem, essa linha histórica do ponto de vista europeu. Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Bom, galera, então nessa aula a gente viu o que? O tempo da natureza, o tempo cronológico, as datas, o calendário, e o tempo histórico, que é a época de como o ser humano pensava. O tempo histórico são as ações da humanidade. Ok? Até a próxima aula, então. Muito obrigado.